Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui, vou te levar no Mercate, que é um lugar maravilhoso e que eu não venho há muito tempo. Então, tem muita coisa diferente e você vai descobrir comigo nesse vídeo, que fica, sabe onde? No bairro de Bicha Crespo. Uma coisa que eu já quero te avisar desde logo é que Bicha Crespo, na realidade, se escreve com V. É Vila Crespo, então V-I-L-L-A. O V tem som de B e dois L's tem esse som chiado. Eu ensino isso no meu curso Espanhol para Viagem. Isso aqui é um mercado de bairro. Originalmente, os mercados de bairro em Buenos Aires estavam nos bairros para vender comida, legume, verdura, carne, coisas mais especializadas. E sempre foi assim. E de um tempo para cá, os mercados de bairro foram se especializando cada vez mais e foram se tornando mercados gastronômicos. Esse aqui é um exemplo de um mercado gastronômico maravilhoso, num bairro super legal, que é Bicha Crespo. É um bairro que vale a pena você conhecer. Não é uma atração turística, mas é uma coisa tão legal que todo turista vai se beneficiar. E Bicha Crespo é um bairro que merece ser conhecido justamente porque ele tem vocações comerciais, vocações culturais, que se você não vier no bairro, você não vai ficar sabendo. Ele não tem assim um ponto turístico específico. Inclusive eu já fiz vídeo sobre Bicha Crespo no meu canal e vou deixar ele linkado aqui para você. Ele vai estar nesse card que você está vendo aqui agora e a minha recomendação é que você termine esse vídeo e na volta, você volta até esse ponto e aperta no card, mas também aqui na descrição do vídeo eu vou colocar esse vídeo antigo. Isso é antigo e mudou muito. Olha só na entrada, todos esses balões, todas essas luminárias chinesas é outro visual. Isso aqui antigamente era uma parte onde tinha verduras, legumes. Ali em frente tinha um lugar que vendia chocolate. Isso eu estou falando de memória, hein? Eu me lembro que esse aqui já existia. Esse aqui era o único de comida chinesa. Mas agora ele está bastante com essa pegada oriental, né? Olha que bacana. Tanta coisa diferente. E super cheio, né? Quer dizer, hoje é sábado à noite, está realmente lotado. Eu não vejo presença de muitos turistas realmente. E aí tem um pessoal que vai tocar música ao vivo, tudo gratuito, você não paga para entrar no Mercate. E ainda por cima tem mais um andar aqui em cima e mais um outro, ou seja, são 3 andares, você pode subir de elevador ou de escada. Vamos passar aqui por essa galera. Super legal. O pessoal aqui tem muita vocação para música. Algumas coisas que eu lembro. Esse lugar aqui que está escrito Almilba, antigamente era a cerveja Stella Artois. E aqui sempre foi isso. Esse aqui não mudou. É super legal, é uma fiambreria. Então, assim, a gente pode comer sanduíche, pode comer frios, queijos, embutidos. É muito legal. Parece um pouco com o que eu tenho lá no Almacém. O Almacém, por exemplo, é a nossa vinoteca que fica em Palermo, que Palermo é o bairro que fica do lado de Bicha Crespo. Lá onde eu faço degustação de vinho e é fiambreria também. É a grande vocação do Almacém. Os argentinos vão lá, não é só brasileiro que vai. Mas se você vier a Buenos Aires, não deixa de marcar uma degustação de vinho comigo. Toda sexta-feira eu faço degustação às 11 da manhã, mas você precisa entrar em contato comigo. Como? Ou sendo membro do canal, que a nossa comunicação é muito mais fluida, inclusive para outras coisas também que você precisar aqui na Argentina,
mas também você pode me mandar um recado pelo DM do Instagram dizendo: Gabi, quero fazer a degustação, que eu vou te atender, ou mesmo pelo meu WhatsApp, né? Então, olha só, isso aqui é novo, tudo que eu tô vendo é novo. Por enquanto eu só vi 2 locais que são da época antiga. Ah, o Broca, olha lá, o Broca também se manteve. Vamos lá ver? Muito legal esse conceito das mesas coletivas, né? Quer dizer, você senta e as pessoas sentam uma ao lado da outra. Essa mesa é para qualquer pessoa sentar, né? Então isso é muito interessante também. Esse aqui é um pátio externo, onde a mesa não é referente a um local específico. Então é como se fosse a praça de alimentação interna, mas na realidade tudo aqui está ligado à comida, né? Olha, eu falei que o Broca continua. O Broca é um lugar que eu até recomendo no meu guia de 7 dias em Buenos Aires como lugar ideal para você comer um cannoli. Cannoli é um doce italiano maravilhoso. E essa loja aqui faz um cannoli melhor do que o italiano. Na realidade, é canolo. Canolo é no singular, cannoli é o plural, né? Então esse doce italiano é uma maravilha. E eu me lembro, quando estreou o Mercati, eu vim aqui porque eu sabia que essa loja tinha o melhor cannoli, né? Os melhores cannolis. E eu me lembro que era uma delícia. Inclusive eu deixei recomendado para café no meu guia, como eu te falei, o guia de 7 dias de Buenos Aires. Super legal esse lugar, eles vendem massa fresca. Esse lugar aqui, por exemplo, é uma ilha de bebida. Antigamente aqui era do Vico. O Vico era uma loja de vinhos e agora não é mais um Vico. É esse Almilba. É uma vermuteria isso aqui. Você vê que eles têm loja aqui e ali. Lá vende cerveja e aqui vende tragos, que aqui não chama drink, chama tragos. Mais uma proposta oriental, super oriental, hein? Tô adorando. Olha a quantidade de bebida diferente, suco de cereja, doces diferentes. Ah, isso aqui a gente encontra muito no bairro Tino, que são as melonas, é um sorvete maravilhoso. Meu filho gosta bastante. E os preços estão bons, hein? Um combo de 60 mil pesos. 60 mil pesos dá uns 30 reais. 30 reais não, 300 reais? 60 mil pesos são 300 reais, cara pra cacete. Bom, mas é um combo bem completo. E é tudo, tá? Japonesa, coreana, chinesa. Muito colorido, muito jovens, é pet friendly, eu já vi vários cachorrinhos aqui. Tem coisinhas de decoração para vender também. Olha só, eu adoro esse aqui que é o gato sumô. Deixa eu ver se eu posso botar. Olha o gatinho de sumô. Super legal. Tem muita coisa de pelúcia também. Aquela loja ali do lado é para você tirar foto. Então você pode fazer tipo foto instantânea. E aí estão as pessoas de cosplay. Muito interessante. Olha só, a proposta de comida japonesa que tem aqui. Nesse restaurante, que é tão colorido e vibrante que você pensa até que está no Japão, sei lá.
Buenos Aires é muito maneiro por causa disso. Ele se apropria da cultura de uma maneira muito respeitosa quando se trata de internacionalizar a ideia para as pessoas da cidade e para os turistas. Então, toda essa imersão que a gente tem no mundo asiático, no bairro Tino, eu já via isso acontecer toda hora. Agora, no Mercate, eu estou encantada. Olha, aqui os preços estão muito bons, hein? Ó, R$50 isso aqui, ó, pojo frito, que é frango frito, acompanhado com molho de gergelim. Bem legal. Que bonito. Eu queria saber ler isso aqui. Você sabe ler o que está escrito aqui, Pedro? Não, né? Aí já é complicado. Olha que bonitinhas as mesinhas. Tudo com lanterna chinesa ou japonesa. Tudo muito decorado. Eu tô adorando. Eu juro que eu não sabia que estava tão legal assim. Eu já estou devendo uma visita ao Mercate Ásia agora há muito tempo. Olha só os livros, os mangás ali no fundo. Vamos ver? Esse vídeo, tá? É um walk, ou seja, você está passando o tempo junto comigo enquanto eu estou gravando. É um vídeo com mínimo de intervenção de edição. Para justamente você ver a densidade do tempo que eu levo percorrendo cada um desses ambientes. Então aqui o que eu vejo são mesas fixas, prateleiras, com vários livros importados e muitos jovens folheando, sentados, lendo, né? Então tem pessoas ali que ficam sentadas, lendo. Ó, o cachorrinho no colo, como eu falei que tinha, que era pet friendly. Esse aí já deve ser o 5º cachorrinho que eu tô vendo aqui hoje. É muito divertido isso. Olha, eu gostei tanto desse canto que eu vou fazer uma foto para thumbnail com esse fundo, dá uma olhada. Vou ver se realmente a gente consegue ver o andar de cima. Eu estou aqui no 2º piso. O que me chama a atenção é a quantidade de gente que tem aqui no sábado. Não estamos em época de férias escolares, não tem turista, não vi um brasileiro aqui ainda. Então a gente pode vir aqui, o brasileiro vai vir e vai gostar, vai lembrar de mim, que é um lugar super diferentão. Vale muito a sua visita. Aliás, existem outros mercados em Buenos Aires. Eu tenho um vídeo que fala de mercados em Buenos Aires. Aqui é mais uma área comum para comer. Ah, não, essa área não é comum coisa nenhuma. Essa área é do restaurante Tori Tori. Super legal. E a música tá bombando lá embaixo, né? Esse chão aqui de vidro, a estrutura arquitetônica não mudou. É super legal, ó. Eu me lembro, inclusive, que eu gravei no vídeo antigo uma cena do Casé me filmando lá de baixo para cima e eu dando tchau. Olha só, tem até bebezinho aqui. Eu vi pouco doce. Vamos ver se a gente encontra doce. Olha, muitas xícaras, objetos de presente. Aqui a galera consegue ver o show de baixo para cima, de cima para baixo, Casé, olha. Olha o show rolando lá embaixo. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar desse grupo, mas eles têm vários fãs, porque o pessoal está aplaudindo bastante. Ó, mais cachorrinho lindo. Que lindo. Pronto, isso é doce. É tipo uma crepe oriental. Olha que delícia recheada, ó. Com sorvete.
Bom, aqui de novo aquela área das mesas mistas, as mesas comunitárias. Ali mais coisinhas para vender de objetos. E eu quero ver se a gente consegue ir no terceiro andar para ver se tem alguma coisa. Tá gostando desse vídeo? Ainda quero te passar alguns recados, mas de cara eu vou te pedir o seguinte: se você está gostando desse vídeo, eu acho legal você dar um like, porque olha quanta informação bacana eu estou te dando. O que eu peço de retorno? Um like. O like me ajuda mais do que você possa imaginar. Outra coisa que é super interessante, tanto para mim quanto para você, é que você se inscreva no canal, porque muita gente assiste o meu canal de passagem, né? A pessoa tá ali no YouTube, acaba descobrindo o canal e ao não se inscrever, o risco que você corre é que você nunca mais me veja na sua vida, porque no YouTube é assim. Mas se você se inscrever e ativar as notificações, todo vídeo novo que eu subir, o YouTube vai te avisar. E sabe o que acontece? Eu subo vídeo toda semana, todo domingo tem vídeo novo no canal e eu só falo de Buenos Aires. Eu moro aqui em Buenos Aires há muitos anos e o meu conteúdo é todo sobre Buenos Aires e não necessariamente só turístico. Eu falo sobre idioma, eu falo sobre burocracia, eu falo como é morar aqui, como é estudar aqui, famílias que se mudam para cá, nômades digitais, aposentados, estudantes. Eu falo muito sobre desenvolvimento. Eu só não falo sobre política, tá? Então disso você não espere de mim. Tenho entrevistas também, então se inscreva no canal, principalmente se você vê meu vídeo frequentemente, se inscreve porque isso é fantástico. E compartilha com alguém, porque uma pessoa que receber esse vídeo compartilhado de você, vai saber que você pensou nela, vai saber que você sabe assim, poxa, fulaninho está querendo visitar Buenos Aires, vou compartilhar esse canal para a pessoa saber, tá bom? E se você amar o conteúdo, sabe o que você tem que fazer? Virar membro do canal, porque membro do canal tem um monte de desconto em todos os vários cursos que eu tenho para te oferecer na Hotmart, inclusive curso presencial de espanhol aqui em Buenos Aires, hein, de imersão, tá? O que eu te falei aqui no vídeo hoje foi o curso de espanhol para viagem. O link está aqui. Se você apertar esse botão, você vai parar lá na Hotmart e eu também vou deixar na descrição do vídeo. Bom, chegamos no último piso. Aqui eu tô vendo um totó. Ali tem umas fantasias também que levam para o auditório. Esse auditório antigamente era onde tinham palestra. E agora fica o karaokê, que rola sempre depois da meia-noite. E também uma outra estação de bebidas. E eu tô vendo um monte de saquê e bebida... Será que é saquê isso aqui? Vamos ver. Eu não sei que bebida é essa. Ah! Olha, como está? Que bebida é essa? Soju, es un destilado de arroz. É como um saquê? Sí, vodka sake. Aham. Y un vaso de eso. Ah, entendi. É como se fosse um saquê mais suave. Muitas graças. A bebida é como se fosse um saquê. Eu realmente acertei. Daqui de cima, além de ser mais fresco, você tem uma vista panorâmica. E os painéis também são muito bonitos. Aqui tem televisões. Uma coisa que eu também recebi a informação enquanto eu gravava esse vídeo para você, é que o primeiro piso é relativo à China. O segundo é baseado na comida japonesa e cultura japonesa. E o terceiro é todo coreano. Então é bem interessante que as três culturas estão ali alinhadas piso por piso. Eu estou muito feliz de ter trazido esse vídeo para você. Agora faz todo sentido porque que o nome é Mercate Asiático, né? Então tem a parte chinesa, a parte japonesa e a parte coreana. Adorei. E tem mais o seguinte, se você quiser que eu mostre outras coisas aqui da Bicha Crespo, como por exemplo, todas as ruas que tem outlet, que são lojas que têm preços mais baratos para roupa de grandes marcas, tem Lacoste, tem um monte de marca bacana.
E também tem uma rua aqui que vende só casacos de couro. Isso tudo fica em Bicha Crespo. Eu já tenho conteúdo sobre isso, mas eu posso renovar. Comenta, por favor, para saber se você tem interesse em saber coisas assim. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.